dia, meus irmãos. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo privilégio que você nos dá de podermos entrar na sua casa e juntos como igreja. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja de Cristo. E onde nós estivermos reunidos, nós estaremos em comunhão uns com os outros. Eu quero, nesse primeiro culto, meditar com vocês na palavra de Deus sobre o Deus que consola o seu povo. O Deus que consola o seu povo. E há momentos na nossa vida que nós precisamos desse consolo especial de Deus, esse conforto especial de Deus. Convido você a abrir a Santa Escritura lá, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós leremos do verso 3 até o verso 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos de 3 a 11. A palavra de Deus nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. À luz desse texto, nós queremos fazer uma exposição desse pequeno trecho, trazendo sobre o seguinte tema: o Deus que consola o seu povo, aquilo que eu chamaria de a teologia bíblica da consolação. Teologia bíblica da consolação. Um pensador cristão, ele diz que todos nós somos necessários. Se eu e você, se nós existimos, se Deus nos criou, nos fez a sua imagem e semelhança, e nos colocou para viver neste mundo, é porque nós somos necessários. Mas ao mesmo tempo ele diz, somos necessários, mas nós também somos necessitados. O fato de nós sermos necessários nos faz também seres completamente dependentes. E como seres necessários e necessitados, a maior necessidade que nós temos é de consolo, de encorajamento. E essa palavra, no grego, consolação. Essa palavra, ela é muito forte, porque ela tem um sentido de que descreve alguém que está ao nosso lado para nos ajudar nos tempos difíceis, nos tempos de tribulação, nos tempos de sofrimento. Mas em segundo lugar, se você observar bem, Jesus Cristo também
né, ou Deus, através de Jesus Cristo, Ele também é que nos gerou, que nos regenerou. A vida que nós temos de Deus nos vem através de Jesus Cristo. Segundo lugar, por que Deus é bendito? Primeiro, porque Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E a ênfase aí já é justamente tanto na figura histórica de Jesus como Cristo ungido. Mas em segundo lugar, Ele é o Pai de misericórdias. O que significa isso? Significa que a origem de todo sentimento pela miserabilidade humana, toda a compaixão que possa existir pelas misérias humanas, brotam do coração de Deus. Ele é o Pai de misericórdias. Terceiro lugar, veja no texto, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda o quê? Consolação. E aqui eu quero destacar algumas aplicações práticas aqui. Porque o nosso Deus, o Deus que eu creio, o Deus que você crê, o Deus que é o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele é o Deus de toda consolação. O que significa toda consolação? Significa que não existe carência de consolo, ou tipo de tribulação, ou carência de qualquer espécie que Deus não possa consolar. Presta atenção, isso é muito forte. Significa que Deus consola aquele que está abatido, que Deus consola aquele que está deprimido, que Deus consola aquele que está sozinho, Deus consola aquele que está doente, Deus consola aquele que está alegre, Deus consola o jovem, o adolescente, a criança, o idoso. Ele é o Deus de toda consolação. Significa que não existe carência minha, sua, de consolo que Deus não possa nos dar. Ele é o Deus de toda consolação. Então, preste atenção para a exposição do texto. Porque Paulo diz assim: bendito seja Deus. E Deus seja bendito por aquilo que Ele é. Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai de misericórdias. E Ele é o Deus de toda consolação. Mas Deus é bendito não somente por aquilo que Ele é. Deus é bendito por aquilo que Ele faz. E o que Ele faz aí por nós? Veja a partir do versículo 4. Vamos ler juntos aqui, porque aqui nós temos alguns pontos importantes. Vamos ver o que diz aí? É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aqui, a origem do consolo, né, é Deus, mas aqui nós temos o agente do consolo, que é o próprio Deus. Veja no texto, é Ele, pessoalmente, é Ele, é Deus em pessoa, é Deus em Cristo, é Deus no Espírito Santo, é Ele que nos conforta. Você já pensou nisso? Nessa crise que nós estamos vivendo hoje aí? Você está angustiado, você está triste, você está em pânico, mas Deus está com a gente, Deus está conosco. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Ele diz para mim e para você, lá no Salmo 50, invoca-me no dia da angústia, invoca-me, eu te responderei e tu me glorificarás. Então é Ele que nos conforta, e o verbo confortar no grego está no presente contínuo, não está no passado, não está no futuro. Significa que esse Deus de toda consolação, Ele nos conforta agora, e Ele nos conforta continuamente. Não há possibilidade de você se separar desse conforto. Jesus Cristo diz: eu vou, mas eu mandarei
outro Consolador, para que habite com vocês e para que fique com vocês para sempre. Para sempre. Então o Espírito Santo está conosco, Jesus Cristo está conosco, Deus está conosco, Ele pessoalmente nos conforta. Segunda coisa, quem são aqui os objetos da consolação de Deus? Nós temos a origem, nós temos o agente da consolação. Quem são os objetos da consolação? Diz assim, é Ele que nos conforta. E nos aqui, Paulo está referindo aos crentes. O alvo, o objeto do conforto de Deus, do consolo de Deus, são os seus filhos que estão sofrendo. Então preste atenção, se você é crente, se você é cristão, se você crê em Deus, quem vai lhe consolar, quem vai lhe confortar nesse tempo de crise, nesse tempo de tribulação, é Deus. É Deus. Veja no texto. Diz assim, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. A palavra tribulação é muito conhecida no grego. Já foi pregado aqui, explicado a origem dessa palavra. A palavra tribulação tem aquele sentido de sofrimento que alguém está passando, angústia que alguém está passando, que de uma certa forma oprime. É como se fosse um peso que estivesse lhe esmagando, e esse peso que está lhe esmagando pode ser emocional, pode ser espiritual, pode ser físico. Você está debaixo de uma opressão, de um peso. E o texto está dizendo, olha, em toda a nossa tribulação. E significa em toda aqui, se Ele é o Deus de toda consolação, Ele tem consolação para nós em toda tribulação. Presta atenção, gente, o texto é riquíssimo. Nós precisamos nos apropriar pela fé dessas verdades. Nós precisamos crer isso aqui, experimentar isso nesta manhã. Eu acho interessante demais, porque o verbo conforta está no presente contínuo. E ele diz assim, Ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Qual é a tribulação que você está passando, meu irmão? O que está lhe oprimindo nesta manhã? O que ele está angustiando você? O que está lhe sufocando nessa manhã? Deus está aqui nesta manhã para nos libertar, para nos consolar, para tirar o luto, para tirar a cinza e colocar alegria, o louvor. Creia nisso. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que está conosco todos os dias da nossa vida. Mas eu queria destacar um quarto ponto aqui. O quarto ponto que nós aprendemos sobre a teologia da consolação é que há um propósito. Deus, Ele nos consola, e aí veja, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Ele nos consola em toda tribulação, e depois de consolados por Deus, nós vamos consolar as outras pessoas que estão vivendo em angústia. Presta atenção, porque esse é o papel da igreja, esse é o nosso papel nesse momento de crise que nós estamos vivendo no país. As pessoas estão angustiadas, as pessoas estão desesperadas, e nós temos o consolo do alto, nós temos o consolo de Deus, e esse consolo de Deus precisa ser compartilhado com aquelas pessoas que estão angustiadas. Mas o que eu acho interessante nesse texto, e Paulo, inspirado ele vai falar sobre a natureza desse consolo. Porque às vezes eu e você, nós queremos consolar o outro usando as nossas palavras. Nós queremos consolar os outros, né? Através de gráficos. As pessoas estão aí agora desesperadas, fazendo
planilhas comparando essa questão da peste no Brasil com a peste na China, com a peste na Itália. E as pessoas estão apresentando números, dados. Há um desespero tremendo, há uma angústia tremenda. Há remédios sendo testados no mundo inteiro. E às vezes nós queremos pegar informações jornalísticas, informações científicas, para trazer consolo para as pessoas. Mas veja o que a palavra de Deus está nos dizendo. Diz assim, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Lê comigo aí, ele diz assim, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Que coisa linda! Significa que eu vou consolar as pessoas. Eu vou ser um agente de consolação num tempo de angústia e de crise, mostrando para as pessoas que Deus, Ele é o nosso Consolador. Que toda consolação verdadeira procede dEle. Que todo conforto, que toda ajuda, que todo apoio, que toda libertação, que todo alívio procede dEle. Então, interessante. João Calvino, comentando esse texto, ele diz o seguinte, abre aspas, as riquezas do Espírito não são para serem guardadas para nós mesmos, mas sempre que alguém as recebe, deve também passá-las a outrem. Fecha aspas. O Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos conforta, o Espírito Santo nos alegra, o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos quebranta, o Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo faz essa obra consoladora que procede de Deus na minha vida, para que eu e para que você possamos levar a essas pessoas também esse consolo que vem do alto. Jesus Cristo diz, e eu quero fazer esse convite para você agora, fazendo uma aplicação prática. Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos. Jesus está dizendo para você nessa manhã, se você está sob tribulação, sob opressão, sob angústia, sob qualquer peso, Ele quer dar alívio para você nessa manhã. Ele diz, vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quanto mais você aprender quem é Jesus, quem é esse Consolador maravilhoso, mais alívio você vai ter. E Ele vai dar não somente alívio, mas Ele vai dizer, eu darei descanso para a vossa alma. Descanso. Descanso. Irmãos, nós temos que colocar isso em prática. Porque do jeito que a gente ouve, do jeito que são as notícias que estão circulando no Brasil e no mundo, né, nós vamos viver, de fato, o fim do mundo, uma catástrofe maior. E o pior não é isso. O pior é que nesse momento eu estou fazendo um estudo de Apocalipse. E eu estou vendo que algumas coisas batem nesse contexto. Mas o que nós precisamos nesse momento é mostrar ao mundo a presença desse Consolador. Desse Consolador, Ele está conosco. Precisamos ter a serenidade, a tranquilidade, a alegria e aproveitarmos esse momento para levarmos às pessoas esse consolo que só é possível encontrar na pessoa de Cristo Jesus. E é isso que Paulo vai nos ensinar aqui. Ele vai falar, né, sobre o canal, né, e a garantia desse consolo, porque ele vai dizer aí no versículo 5, leia comigo por favor, ele diz assim, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então preste atenção, os sofrimentos de Cristo
se manifestam em grande medida a nosso favor. Quais foram esses sofrimentos? O seu sofrimento da cruz, o seu sofrimento da obra expiatória. E esse sofrimento de Cristo trouxe para nós bênçãos, nos foram favoráveis. E ele vai dizer, assim como os sofrimentos de Cristo, é através também de Cristo, né, que a nossa consolação ela é experimentada. Veja que ele vai usar aí, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então Deus nos consola. E essa consolação é possível porque nós estamos em Cristo. E ele vai dizer uma coisa mais linda aqui. Ele vai nos dar garantia, porque essa consolação que nos transborda, ou que vem para nós de forma transbordante por meio de Cristo, ela é experimentada nessa vida, no meio dos sofrimentos, mas nós a desfrutaremos de forma plena no céu. E ele vai dizer assim, no versículo 6, leia comigo, diz assim: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Presta atenção, porque o consolo está garantido aqui no verso 7. Veja lá para você ver como é que ele termina. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis também da consolação. E eu queria que você fosse adiante um pouquinho no capítulo 4. E você vai entender o que Paulo está colocando aqui. Ele diz no versículo 16 do capítulo 4, por isso não desanimamos, irmãos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E ele vai dizer assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Presta atenção que Paulo está dizendo que essas tribulações que nós enfrentamos aqui, que esse consolo que nós recebemos de Deus aqui, eles são insignificantes diante do peso da glória que nós vamos receber eternamente. Então esse Deus que nos consola, que nos conforta, Ele está conosco justamente para nos confortar nesse momento de tribulação e dificuldade. Mas eu quero terminar pegando essa última parte do texto, porque dos versos 8 e 11, Paulo vai trazer essa teologia, da teoria para a prática. Ele vai colocar um exemplo que ele passou e uma consolação que ele experimentou. Ele diz no versículo 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Preste atenção que aqui, Paulo está nos dando um exemplo prático, e ele vai nos ensinar algo precioso aqui, que eu e você como crente precisamos aprender. É que todo serviço que nós realizamos para Deus, ele vem acompanhado de muita tribulação. Todas as vezes que você for servir a Deus, o fato de você estar em Cristo, isso já diz que haverá sofrimentos e tribulações, pelo fato de você ser cristão e porque você está servindo a Cristo. E Jesus não nos enganou, ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas vocês, enquanto vocês estiverem no mundo, vocês terão muitas tribulações.
Então Paulo ele não estava na Ásia aqui, num hotel 5 estrelas. Ele sofreu porque ele estava trabalhando para Deus. E tribulações são permitidas e controladas por Deus, mas nós jamais estaremos imunes a elas. E às vezes a gente fica perguntando por que uma doença, uma gripe que estava lá na China, veio parar aqui no Brasil. Por que nós, no Brasil, estamos passando por tudo isso? Né? O que Deus quer? Ele está controlando, Ele está no controle de todas as coisas. E essas tribulações, nós vamos ter que enfrentá-las mesmo. Nós vamos passar por elas e nós vamos sair vencedores, mais fortes, mais crentes, mais dependentes de Deus. E se nós morrermos, nós vamos estar com Cristo. E Paulo diz, para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Descanse o seu coração, a tribulação está presente na nossa vida diária. Segunda coisa que Paulo vai nos ensinar é que Deus nos capacita para suportarmos as tribulações. Veja no texto. Ele vai dizer no versículo 9, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Ou seja, Paulo diz assim para ele, vou morrer. Não tem escapatória. Paulo não foi avisado da tribulação. Paulo não se vacinou. Paulo não tinha os remédios que nós temos. Paulo não usou máscara. Ele diz, eu estou morto. A tribulação que veio sobre mim vai me matar. Eu abro mão da vida, eu vou morrer. Ele se entregou, ele jogou a toalha. Mas, meus amados irmãos, diz o texto, que o propósito dessa tribulação foi para que nós não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. A tribulação vem para mostrar-nos, ou para levar-nos ao nosso limite, e para nós dependermos de Deus. Sabe o que essa pandemia está ensinando para nós? É que nós não somos nada. Que nós não conseguimos vencer um vírus. E que há muitos vírus por aí, e muitas bactérias por aí, que elas estão sob o controle de Deus para a nossa proteção. E Deus está nos levando ao nosso limite para dizer, vocês precisam de mim. Vocês dependem de mim. E se vocês morrerem, eu ressuscitarei vocês. Irmãos, Deus nos capacita. O poder de Deus capacita o crente a suportar qualquer tipo ou intensidade de tribulação. Quando você pegar aquele versículo lá, tudo posso naquele que me fortalece, não é para você ser aquele crente triunfalista, não. Tudo posso naquele que me fortalece, para enfrentar todas as situações adversas da vida. Deus está conosco. Mas Paulo termina com dois pontos que eu quero destacar aqui nesse texto, na teologia do consolo. Deus consola o seu povo no tempo da aflição. E Paulo está colocando em prática aqui a sua teologia, quando ele mostra que todo serviço para Deus é acompanhado de tribulação, que Deus nos capacita para suportarmos as tribulações. Mas Paulo vai dizer uma coisa lindíssima nesse texto, é que Deus nos livra das tribulações. Deus vai nos livrar, está nos livrando. E veja, lê comigo aí, por favor, esse versículo 10, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. E Paulo vai usar o verbo livrar no grego nos 3 tempos, para mostrar que não existe tempo que nós não estejamos debaixo do livramento de Deus, da proteção de Deus, do cuidado de Deus. Veja que coisa linda, ele diz, o qual nos livrou no passado e livrará de tão grande morte no futuro, em quem temos esperado que ainda
continuará a livrar-nos. Ele livrou, Ele livra e Ele livrará. Amém? Então descanse seu coração nessa manhã. O nosso Deus é o Deus de toda consolação. Não é de qualquer não, é de toda. E ele termina esse texto nos versículos 11. E aqui que eu queria fazer a aplicação, mais duas aplicações práticas aqui. Por que nós estamos passando por essa tribulação? Por que Deus nos leva a enfrentar a tribulação? Quais são os efeitos práticos disso para a vida da igreja? Quais são os efeitos espirituais? Primeiro, Paulo vai dizer aí que a tribulação motiva-nos a oração. Veja que coisa linda, ele diz no versículo 11: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor. É tão bonito isso, porque nós estamos orando aqui uns pelos outros. Nós estamos orando agora pelos nossos velhinhos, os nossos idosos. Nós estamos orando pelos nossos irmãos na Itália. Os irmãos da Itália estão orando por nós aqui. Hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela está fazendo um dia de oração e jejum por causa dessa tribulação. Então a tribulação nos empurra para a oração. E para a gente entender, como Paulo coloca aqui, a nossa dependência de Deus. Mas ele termina o trecho, e eu acho isso aqui de uma beleza profunda, porque ele diz: ajudando nós também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Deus é glorificado por meio das nossas tribulações. Presta atenção. Quando essa pandemia acabar, nós vamos fazer aqui um domingo com 4 cultos de ações de graças. Glorificando a Deus, agradecendo a Deus. Estamos orando para que a curva lá não suba tanto, já caia logo. Estamos orando por isso. Os coreanos já conseguiram fazer isso. Graças a Deus, os nossos irmãos lá na China estão orando. Sabe que tudo vai redundar? Vai redundar para a glória de Deus. Descanse o seu coração nessa manhã. Deus consola o seu povo em suas tribulações. Amém? O salmista diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás.